Então, o que é esse shell shock, né? Os primeiros nomes, né, do transtorno do estresse pós-traumático, que chegaram a chamar de neurose de guerra, é, e esse shell shock, shell se for traduzir no automático assim, é como se fosse concha, mas é como a galera chamava as bombas de artilharia. E a Primeira Guerra Mundial, ela teve um uso da artilharia assim de maneira muito intensa, era uma época né, da Revolução Industrial, em que os processos ali de fabricação de artefatos cada vez maiores, capacidade de destruição maior, né, foi realmente tomou um destaque em como era a guerra. Então, chegou assim a ter um número de mais de 1 bilhão de artefatos, de cartuchos, né, de morteiros, de peças de artilharia que foram utilizados nessa guerra. Então, era uma coisa que a trincheira era um negócio absolutamente terrível para o psicológico do militar. Imagina esse contexto aí. Você está numa trincheira, você vai passar semanas ou até meses ali, com condições subhumanas de sobrevivência, comendo mal, o tempo todo sujo, o tempo todo molhado, e a qualquer momento, a qualquer minuto, sem aviso prévio, sem razão, sem nenhuma com completa aleatoriedade, vai cair uma bomba que pode cair perto de você e não fazer nada, pode cair em você e você morrer rápido, pode cair perto de você e você morrer lentamente, pode arrancar alguma parte do seu corpo, pode matar quem está bem pertinho de você. Isso pode acontecer de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, madrugada. Me fala aí como é que fica para dormir, para tomar um café, para urinar, para planejar, para fazer qualquer coisa. Aí sim a gente coloca o cara nesse extremo da condição de vigilância. Como é que dorme, bicho? Aí você não dorme, não dorme bem, não come bem, daqui a pouco tá o tempo todo alguém morrendo perto de você. E aí foi um momento em que o número de baixas psiquiátricas muitas vezes superava as baixas físicas mesmo, de quem perdia um braço, quem morria, quem, enfim, era ferido, né? Fisicamente. E era um problema muito grande para os exércitos, porque o ferimento psicológico ele gera um problema muito grande para a gestão de tropa. Porque assim, quem é que quer estar ali naquele conflito? Por mais que os filmes americanos mostrem todo mundo querendo isso, orgulho, tal, quem está lá só quer voltar para casa, só quer sair. Tem gente que tem alguns relatos sobre avaliando dor em ferimentos, e aí alguns estudos comparam assim, o quanto o cara relata que dói um tiro na guerra e o quanto o cara relata que dói um tiro, por exemplo, no ambiente civil, sei lá, de Nova York e tal, nessas situações de crime assim urbano. E os relatos de tiro de quem leva o tiro no ambiente civil é de muito mais dor do que quem leva tiro na guerra. Por que isso daí? Porque quem leva tiro na guerra muitas vezes está associando aquele tiro que ele levou à chance de sair da guerra. Então, muitas vezes o cara relata um nível de dor menor, porque aquilo ali está se conectando com a felicidade de possivelmente ele ser uma baixa na guerra. Aí, só que é fácil você identificar quem precisa ir para o hospital de quem não precisa quando você vê o cara aberto ou o cara está inteiro. É fácil, né? Moralmente, você diz, pô, ele precisa sair daqui, da batalha. E quando o ferimento é psicológico? Você não, é que nem na polícia ele fala quem é o cara que está dando nó e quem é o cara que realmente precisa. Cara, pô, eu posso só falar que eu tô doida e aí me tiro da batalha e eu vou me embora. Aí os generais, os coronéis, os oficiais tinham muito medo de que isso gerasse uma epidemia. E que tinham fatores também de contágio realmente, em alguns sintomas. O grande sintoma relatado nessa época, dessa neurose de guerra, era o que o pessoal falava, chamava de olhar de mil jardas, olhar, enfim, olhar distante. Esse olhar aqui do cara que você está conversando com ele, o olhar dele está no vazio. Parece que a alma dele não está aí. Alguns não falam isso também, né? O olhar sem alma. E aí algumas fotos aí, né? Mostrando.
nessa época um pouco disso, né? E aí começa a ter uma preocupação sobre justamente essa baixa psicológica em combate, por conta dessa natureza do conflito. Quando a gente vai olhar os relatos de guerra do Peloponeso, da Grécia, Roma, todas essas campanhas, era napoleônica, não sei o quê, toda essa coisa, você tinha muitas vezes campanhas que duravam muito tempo, mas batalhas duravam pouquíssimo tempo. Era de manhã até anoitecer, quem morreu, morreu, quem não morreu, o povo recolhe tudo, se definiu quem ganhou, e outro dia que vai ser alguma outra batalha. As batalhas duravam um pouco, eram em ambientes conhecidos, olha, quase marcar um encontro, né? Vai ser em tal local, né? Muitas vezes em campos abertos. A batalha não era demorada, era extremamente letal, mas não durava muito tempo. E nessa época da guerra de trincheira, as batalhas passaram a durar semanas ou meses. Então imagina você estar na condição de batalha durante meses. Então o negócio chegou a ter episódios na Primeira Guerra Mundial, onde a galera passou não sei quantos meses, ninguém avançou mais de 100 metros no terreno e morreu milhões de pessoas naquele lugar. E resultou em nada, em termos de quem vai dominar território, quem ganha, quem perde. Tá? Um avança um pouquinho, depois o outro vai, toma de volta, aí avança um pouquinho, toma de volta, fica naquilo ali. E só morrendo de gente. Então começa a ter esse olhar sobre o trauma, né, da guerra. E aí vem uma reflexão que a gente iniciou mais cedo sobre a diferença do estresse agudo e do estresse crônico. Lembra que a gente estava falando que o ser humano ele tem a capacidade de ativar essa fisiologia do estresse com uma série de coisas banais que acontecem todo dia, o dia todo. Em contraponto lá da zebrinha, que só vai acionar ali, aquela resposta de estresse para uma ação emergencial, né, que dura ali pouco tempo, é muito intensa, e depois ele tem um tempo ali para retornar para a homeostase. Então, para a questão do ser humano, para a gente fazer essa análise aí diferenciada dessas condições, a gente tem essa divisão didática aí entre o estresse agudo e o estresse crônico. Então, nesse desenho aqui, ele vai estar analisando, quando fala de estresse agudo, muito mais uma análise voltada para essa condição de atuação emergencial, né, da performance sob estresse. Enquanto, quando a gente está com esse olhar do estresse crônico, o olhar é muito mais daquele médico cardiologista, né, que vai falar sobre os seus comportamentos que estão lhe gerando estresse e que isso faz mal, pode lhe gerar doença. Então, é muito mais um olhar aí para as doenças, né? Então, por exemplo, analisando aqui a condição do estresse agudo, né? Quando eu ia falar sobre cérebro, pô, a característica da perda de memória de trabalho, né? Um prejuízo de memória de trabalho, um apetite suprimido, dificuldades para tomar de decisão, sistema respiratório, você tem aumento da frequência respiratória, pode sentir falta de ar, enfim, aí vai relatando essas consequências do estresse agudo. Na perspectiva do estresse crônico, aí você vai falar muito mais sobre os problemas de memória e aprendizagem que você vai tendo, né, durante o decorrer da vida, quando você fica sendo submetido a estresse, né, de maneira repetitiva, depressão, ansiedade, fadiga. Você pode desenvolver problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, hipertensão, arteriosclerose, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, a questão muscular, né, dores de cabeça promovidas pelo tensionamento muscular, enfim, então uma lista de doenças aqui, para a gente entender os prejuízos do estresse agudo e os prejuízos da questão cumulativa do estresse. Então, imagine o que a gente às vezes pode viver de estresse crônico durante um ano, um cara numa guerra pode viver durante um dia, né? Fazendo aí uma análise grosseira, né? O cara vivencia muitas coisas extremamente impactantes num curto espaço de tempo. Então, aí só um zoom, né? Para a gente olhar essa questão do estresse crônico, né? Pode dores de cabeça, de ranger de dentes, né, o bruxismo, dores crônicas, né, artrite, fibromialgia, doenças hepáticas, diabetes, úlceras, né, gastrite, enfim, todas essas problemáticas. Aqui é porra, a questão de obesidade, perda de libido, disfunção erétil, problema de fertilidade, síndrome do intestino irritável, enfim, uma série de questões aí decorrentes, né? Ou que não que seja o estresse seja exatamente a causa, porque é sempre muito difícil o estudo pontuar categoricamente que o estresse foi a causa.
mas sempre o estresse é pontuado de maneira categórica como correlação, né? Vai haver correlação, né, do estresse com a doença.